Estamos aqui com a doutora Karina Bezerra, que é mestre e doutora pela USP, especialista em zumbido, fisioterapeuta, e a gente vai conversar sobre esse tema que ainda é muito recente na fisioterapia. A gente não tem profissionais, não conhece muitos profissionais que atuam nesse segmento, e é por isso que a gente vai bater um papo com a doutora hoje. Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigada a vocês. Agradeço. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: o que é o zumbido? Bom, o zumbido é qualquer som percebido nas orelhas ou na cabeça sem que haja um estímulo sonoro externo. Então, pode ser um apito, um chiado, uma panela de pressão, um grilo, cigarro, pode ser, na verdade, qualquer tipo de som. Isso é muito variável de pessoa para pessoa. E o zumbido, ele é um sintoma, ele não é uma doença. E o que isso nos traz de informação? Quando é um sintoma, as causas são diversas e cada indivíduo, cada pessoa vai ter uma história diferente em relação àquilo que gerou o zumbido. Então, o tratamento, consequentemente, ele é customizado. E uma informação muito importante é que todo paciente com zumbido, ele precisa passar com um médico otorrinolaringologista ou um médico otoneurologista para que possa avaliar inicialmente esse paciente, e o exame mais básico que esses pacientes com zumbido precisam realizar é a audiometria. A partir disso, existe toda uma equipe interdisciplinar para poder auxiliar, ajudar no tratamento desse paciente que tem zumbido, que inclui vários profissionais, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos, nutricionistas e várias especialidades médicas, principalmente psiquiatria e endocrinologia. Maravilha. E doutora, o que causa o zumbido? São causas diferentes dependendo das características das pessoas? Sim. Existe, de acordo com a literatura científica, centenas de causas relacionadas ao zumbido, mas a principal associação é a perda auditiva. Para uma pessoa ter zumbido, ela precisa ter ou uma perda auditiva ou uma lesão na via auditiva. E existe o que eu chamo de fatores de risco, que são centenas, são fatores que contribuem para que esse zumbido apareça. A comparação que eu gosto de fazer é como se cada indivíduo fosse um copo, e esse copo vai enchendo. Quando ele enche até a boca, vem um gatilho e esse copo transborda e a pessoa percebe o zumbido. Mas a base desse copo é sempre uma perda auditiva ou uma lesão nessa via auditiva. Então, consequentemente, esse paciente ele precisa ser muito bem avaliado, muito bem investigado. É uma investigação profunda e geralmente eu costumo falar que o zumbido ele é um sintoma exigente. Ele exige muito do profissional que está atendendo no sentido de ter conhecimento no assunto e também do paciente, porque muitas vezes traz muito sofrimento para eles. Doutora, e a prevalência do zumbido? Como é que está hoje em Brasil, mundo? Como é que são esses números? Mundialmente falando, a Organização Mundial de Saúde fala que em torno de 20% da população mundial tem zumbido. Foi realizado aqui em São Paulo um estudo para pesquisar a prevalência no estado de São Paulo. Então, foi em torno de 22% dessas pessoas, né, tem zumbido. Aqui no Brasil, a gente fala em mais de 30 milhões de pessoas que têm o sintoma. Então, é uma prevalência alta, é semelhante à prevalência das cefaleias, por exemplo. Esse é um sintoma que está precisando de mais profissionais especializados com expertise no assunto, por causa da quantidade de pessoas cada vez mais tendo zumbido. E a Organização Mundial de Saúde comenta que com o passar do tempo só tende a aumentar, porque a perda de audição vai aumentar muito com o passar do tempo, devido ao uso de fones de ouvido, de ruídos nas cidades. Isso tudo gera mais perda de audição e, consequentemente, mais zumbido. E qual o tipo de zumbido que o fisioterapeuta trata? Nós, fisioterapeutas, tratamos o zumbido que a gente chama de zumbido somatosensorial.
que é este zumbido que tem influência de disfunções musculoesqueléticas, como, por exemplo, disfunção temporomandibular, pessoas que têm bruxismo, pacientes que têm uma disfunção na região cervical ou pacientes que têm dores musculares. Esse seria o nosso carro-chefe. Só que atualmente, com o passar dos últimos anos, a ciência tem trazido também a possibilidade do tratamento do zumbido com neuromodulação. E o fisioterapeuta é um profissional que também pode lançar mão do uso de neuromodulação, como por exemplo a estimulação magnética transcraniana, como a estimulação auricular vagal. Então, atualmente eu falo que, além do zumbido somatosensorial, que tem essa influência com as disfunções musculoesqueléticas, nós também atuamos hoje em qualquer tipo de zumbido. Por quê? Porque o zumbido ele é percebido no sistema nervoso central e com a neuromodulação o fisioterapeuta pode atuar em qualquer zumbido, tratando aí por meio dessa modificação da plasticidade do sistema nervoso central. E quais os recursos, né, o recurso que o fisioterapeuta utiliza para tratar o zumbido? Pois é, nós temos um cinturão do Batman, a gente tem várias possibilidades. Então, nós temos terapias manuais que podemos utilizar principalmente na região de cabeça, pescoço e cintura escapular. Nós utilizamos também o agulhamento seco, que é muito utilizado aí por vários fisioterapeutas. Nós podemos utilizar laser terapia, que tem evidências científicas muito robustas em relação à dor e a tratamento principalmente das disfunções musculoesqueléticas e, consequentemente, para o zumbido. Podemos lançar mão também da estimulação auricular vagal, que está na crista da onda, é o que mais tem sido utilizado para tratamento do zumbido e o fisioterapeuta consegue utilizar. Nós podemos usar também a acupuntura, nós podemos também utilizar técnicas de relaxamento, né, de técnicas de respiração, para quem tem formação em hipnose, mas também em mindfulness, que também o fisioterapeuta pode realizar cursos dentro dessa área para poder utilizar nos pacientes com zumbido. E principalmente também a gente não pode deixar de comentar são os aconselhamentos, né, o que a gente chama de hands-off, que é quando o fisioterapeuta não toca, mas ele conversa. E essa conversa, essa orientação é muito bem-vinda e extremamente importante no paciente com zumbido para quebrar as crenças limitantes dele. Dentro da área da dor, é o que a gente chama de educação para a dor. Dentro da área do zumbido, é o que a gente chama de aconselhamento para o zumbido. Doutora, muito obrigado pelas informações, por receber a nossa equipe do Crefito 3, e é um tema super importante, atual e novo, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos os profissionais. Com certeza, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, essa atenção e a grande importância aí de levar essas informações novas, né, dentro da área da cabeça e pescoço, dentro da área da fisioterapia.